Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Quebrar e Resistir, trajetória das quebradeiras de coco Babaçu no Maranhão. Eu sou Fabiana Viana Barbosa e este podcast foi criado como trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Federal do Maranhão. E neste espaço vamos falar sobre a força dessas mulheres que enfrentam interesses econômicos e impactos ambientais que ameaçam comunidades e famílias. A nossa primeira convidada é Maria José Silva, que é filha de quebradeira de coco, faz parte do movimento interestadual das quebradeiras de coco Babaçu, mais conhecido como MICCB, e hoje ela é coordenadora executiva da Regional de Imperatriz e secretária de Juventude da organização. Ela vai falar um pouco sobre a sua vida enquanto quebradeira de coco Babaçu e participante ativa no movimento das quebradeiras de coco Babaçu no Maranhão. Olá, Maria José, seja bem-vinda ao nosso podcast. Gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória. Eu sou a Maria José Silva, eu tenho 40 anos, eu tenho 8 irmãos, a gente sempre foi criado todo mundo junto, graças a Deus. Eu comecei a ter um contato mais direto com o Babaçu desde os 10 anos, quando a minha mãe começou a fazer parte do movimento, do MICCB. Não comecei a quebrar o coco de início, eu só ajudava ela, juntar, ia com ela para as reuniões, ia junto com ela para a quebra do coco, porque ela sempre dizia para a gente que não queria que a gente fizesse aquele trabalho muito difícil, então ela botava a gente para fazer o serviço mais fácil, e já depois de muito tempo fazendo parte do movimento, mas bem distante, só de algumas coisas, eu comecei também a quebrar. Não sou aquela pessoa que quebra o coco diretamente o tempo todo, nem que fazia todos os processos, mas fazia algumas coisas junto com ela. Depois comecei a fazer parte do movimento junto com ela, indo para as reuniões, fazendo trabalhos direto, indo para eventos, para viagem, divulgar o trabalho dela, porque a minha mãe também é artesã da palha do Babaçu. Então é basicamente assim a minha história dentro do MICCB, fazendo as práticas, mas não todas elas, só algumas, aquelas mais simples, mas sempre direta, ligada, de alguma forma, eu sempre estava junto com ela nesse processo. A minha mãe, com a minha família do meu avô, por parte de mãe, sempre andou muito. A gente já morou em várias cidades do Maranhão, mas o lugar em que eu mais me lembro desse contato direto com o Babaçu foi na Vila Conceição, que foi quando começou o movimento. A minha mãe começou a atuar dentro do movimento e daí a gente começou assim a trabalhar diretamente. Até então a gente não tinha terra e depois desse processo, onde o movimento começou, a mãe começou a fazer parte. Eu também fui, que a gente teve a oportunidade de ir para essa terra onde a gente está atualmente, que é na Sobrilhante, município de Cidelândia, e lá a gente tem terra, tem acesso livre ao Babaçu. Lá o Babaçu é livre para a gente. Essa participação da minha mãe dentro do movimento foi uma coisa muito importante para mim. O movimento hoje, que é o maior movimento interestadual de quebradeira de coco Babaçu, era uma forma que a gente encontrou de sobreviver e também de preservar o meio ambiente, porque a gente sabe que as palmeiras estão ligadas ao meio ambiente, apesar de não considerarem assim. E através desse contato da minha mãe, estando dentro, na direção, eu fui participando de algumas reuniões, de alguns eventos, fui para encontro, porque elas fazem uns encontros que são interestadual, e aí eu já fui para alguns encontros em São Luís, reuniões em vários lugares da região aqui de Imperatriz. O movimento tem crescido muito, e daí eu comecei a fazer parte e a aprender como a gente luta, porque o MICCB é um movimento de mulheres que se organiza na defesa do meio ambiente e da vida do Babaçu, que é dele que a maioria das mulheres, de uma forma ou de outra, quebra o coco para sobreviver, ainda é um meio de vida. É uma forma que elas encontraram para se inserir também na sociedade, estando no movimento. Mas hoje a gente já tem uma estrutura melhor, porque o movimento vive de projeto.
E aí, aquela dificuldade que a maioria delas, inclusive a minha mãe, tinha sem ter dinheiro para viajar, hoje elas têm um recurso, né, que vem dos projetos e é mais fácil, porque é custeado, né, as passagens, as estadia pelos projetos. E aí, através dessa luta, dessa briga pelo meio ambiente, pela defesa do babaçu em pé, foi que eu ingressei, foi que eu entrei no movimento para fortalecer isso, para continuar a luta da minha mãe, que hoje está um pouquinho afastada por conta da idade, por conta de outras coisas. Mas para continuar essa luta dela dentro do movimento, hoje eu estou no movimento enquanto coordenadora executiva da Regional Imperatriz e também sou a secretária de Juventude do MICCB nos 4 estados. Esse eixo de juventude é um eixo novo. Como o movimento é um movimento específico de mulheres, a gente trabalhava com jovens, mas de uma forma bem mais distante. Mas hoje é um eixo novo, que a gente está trabalhando diretamente com os jovens, ainda que eles sejam só filhos, netos de quebradeira de coco, mas eles se identificam como quebradeira de coco, como filho, como neto, e vão para a luta, para a defesa desse babaçu que ainda é um meio de vida. Estão fazendo incidência política, defendendo esse babaçu onde eles estão. O racismo ambiental é a discriminação que faz com que comunidades racializadas e marginalizadas sofram mais com problemas ambientais, como poluição, falta de saneamento e degradação das áreas onde vivem. Isso acontece porque essas pessoas, geralmente de baixa renda, têm menos acesso a políticas públicas e recursos para resolver esses problemas, ficando assim mais vulneráveis a desastres climáticos, despejo de lixo e falta de infraestrutura. O termo mostra como a questão ambiental e a desigualdade social estão ligadas e prejudicando sempre os mais vulneráveis. Com isso, eu gostaria de saber se esse termo sobre o racismo ambiental é debatido entre as quebradeiras de coco. E o racismo ambiental, na sua proporção que vem acontecendo, ele está impactando diretamente as comunidades em que o MICCB atua. Por isso, a gente está fortalecendo essa questão de levar oficinas e seminário para a comunidade conhecer e saber quando ela está sofrendo racismo ambiental, para a conscientização das comunidades. Na vida das quebradeiras, a gente sofre muito com racismo ambiental, que é a questão da derrubada das palmeiras, a questão da poluição dos rios, a questão das queimadas em redor do rio, que acontece muito também. E aí tem tido muita seca nos rios, onde as quebradeiras tomam banho, pegam peixe para se alimentar. E aí a gente tem sofrido muito com isso. O lixo jogado desordenadamente em qualquer lugar, não tem força nos banheiros em que elas têm. Então são vários fatores. Inclusive agora recente, está acontecendo numa das comunidades que o MICCB trabalha. O fazendeiro comprou uma terra, um espaço bem grande, derrubou todas as palmeiras que tinha. Segundo ele, o projeto é fazer uns criatórios de peixe. E com isso, com essa derrubada, além dele derrubar as palmeiras de coco, que é proibido por lei, porque nós, quebradeira de coco, tem uma lei chamada Babaçu Livre, em que proíbe a derribada de palmeiras. Em qualquer lugar, ninguém pode fazer uma derribada de palmeira desordenadamente. Tem que ser raleamento, tudo feito organizadozinho. Então ele já está errado daí, está descumprindo uma lei. E aí ele está agredindo o meio ambiente, porque ele está derrubando todas as palmeiras, tudo que tem de ser vivo da mata por em redor para fazer isso. E daí ele está poluindo o rio, ele está aterrando o rio, que é um meio de vida. É um meio de vida para as quebradeiras de coco. Elas precisam disso, pelo peixe, pela água, pelo ar que a gente respira, que a gente sabe que dependemos da floresta. E aí a gente tem sofrido muito. Esse é o tipo de racismo que mais as quebradeiras de coco têm vivido, em todos os 4 estados que a gente trabalha. As ações que vocês fazem, vocês costumam receber suporte de políticas públicas? Nós, enquanto quebradeira de coco,
não temos muito apoio no que se refere a políticas públicas. Apoio de quem deve, não é fazer porque quer não. Quem deve nos ajudar, mas omite essa ajuda. Então, como a gente não tem essa ajuda da forma como deveria ter, a gente se vira, a gente se organiza, a gente vai para Brasília, como a gente já fez várias vezes, para conversar, para passar para eles o que a gente tem vivido, para que eles entendam que a gente necessita das Palmeiras em Pé. Inclusive, no dia 24 de setembro agora, que é o dia da quebradeira de coco Babaçu, nós estávamos na Alema, em São Luís. Lá a gente estava conversando com várias autoridades e na oportunidade a gente estava levando a nossa lei, porque a gente tem as leis municipais em 5 estados, em 5 municípios, em Imperatriz. E a gente agora está lutando por uma lei estadual. A lei existe, mas ela não é efetuada, ela não é executada como deveria. Então a gente tem brigado muito com isso, a gente tem procurado as autoridades, a gente tem ido bater de frente muitas vezes, bater de frente mesmo, para que eles entendam que é uma necessidade nossa e nós temos esse direito e eles não podem negar esse direito. Então a gente está brigando por uma lei estadual, para que a gente continue nessa luta, para que a gente conscientize eles que a gente precisa disso. Nós, enquanto movimento, temos, nesses últimos tempos, nos organizado para fazer essa conscientização, para combater o racismo ambiental. Mesmo as companheiras que têm trabalho junto com a gente, mas que estão lá na base, que têm menos acesso, que andam menos, elas sofrem, de fato, racismo ambiental. Só que muitas delas nem sabem que estão sofrendo racismo ambiental. Então a gente tem investido muito nessa questão de levar oficina, de fazer seminários, de cada trabalho que a gente for fazer, a gente caça um tema em que aborda sobre essa questão do racismo ambiental, para a gente conscientizar ela e toda a comunidade ao redor de que eles estão sofrendo e de que eles têm direito de brigar por essa luta. Eles estão lá e eles precisam conhecer o que eles precisam fazer para que eles parem de sofrer, para que as pessoas parem de fazer isso com eles também, porque o grande sempre oprime o menor. Só que quando a gente não conhece, é muito mais fácil ele fazer isso. E quando a gente conhece, a gente tem como rebater. Então, o que a gente tenta fazer com as companheiras que a gente organiza é que elas tenham consciência que elas estão sofrendo esse racismo ambiental e que elas vão atrás do direito delas. Então, dessa forma, a gente está conseguindo, de uma forma bem leve, mas a gente está conseguindo conscientizar as companheiras de que elas têm direito. Elas têm deveres, mas elas também têm direito. E elas podem brigar pelo direito delas. Maria José, para a gente finalizar a nossa entrevista, vou te fazer apenas mais uma pergunta. Você fala sobre os jovens que são filhos e netos de quebradeiros de coco, né, sobre o envolvimento diretamente dentro do movimento do MIC-CB. Como tem sido trabalhar com esses jovens? No movimento de quebradeira de coco, como a gente tem ultimamente colocado um eixo específico para a juventude, a gente também tem um centro de formação dentro do movimento que trabalha com as mulheres para elas estudarem, a maioria que nunca foi em uma escola, para elas aprenderem essa questão mesmo do ler, do saber de muitas coisas, escrever. E aí a gente também tem uma turma de jovem. A turma de jovem, que é do eixo novo para a conscientização, conscientizar o jovem de que a gente precisa deles para dar continuidade ao movimento. Ainda que eles não quebram o coco de fato, mas eles são filhos, eles são netos, eles se reconhecem, a identidade deles é de quebradeira de coco, é de quebrador de coco, e eles têm outros trabalhos ligados ao coco, mas não é a quebra, por exemplo, fazer bolo, fazer o sabão, fazer artesanato. Então a gente está focando muito na questão da juventude para que eles levem adiante esse trabalho que a gente faz.
essa conscientização das pessoas em questão tanto da preservação do meio ambiente, como também a questão da renda, né? Porque no trabalho que eles fazem na cooperativa, eles vão ganhar uma renda, porque todos esses produtos são muito vendáveis, todos eles saem muito, inclusive o artesanato, são uma peça que sai muito. Então a gente está muito investindo no MixCB, essa questão da juventude, para que eles deem continuidade a tudo isso, para que essa luta não morra, para que a gente continue esse trabalho. As guerreiras que começaram já não estão mais conseguindo andar. Então, a nossa expectativa, a gente está colocando na juventude para levar adiante tudo isso, fazer incidência política onde eles estiverem, defender o coco onde eles forem, defender o meio ambiente, dizer para todo mundo que o babaçu é uma floresta. Para a gente é uma floresta do coco babaçu que sustenta muita gente e que faz com que muita gente tenha um meio de vida. E aí, assim, eu agradeço pela oportunidade de estar falando sobre o movimento, porque falar do movimento é falar da gente, da nossa vida. E como nós, Quebradeira de Coco, gosta de falar, a palmeira é a nossa mãe, mãe palmeira, porque é ela que nos dá o sustento. Em alguns lugares não com tanta necessidade, mas em outros já é com mais necessidade, mas ainda assim é a nossa mãe palmeira. E aí eu agradeço pela oportunidade de divulgar para as pessoas, para que elas conheçam tanto o babaçu, para quem não conhece, e também para que as pessoas conheçam a história das mulheres quebradeiras de coco, como começou, o porquê começou, porque ainda a gente está brigando e lutando por isso e porque a gente está insistindo que essa luta continue. Obrigada pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Maria José, muito obrigada por aceitar participar da entrevista para o podcast. Sua contribuição foi essencial e enriqueceu ainda mais a nossa conversa. Gratidão pelo seu tempo e disponibilidade. Até logo. Roteiro: Fabiana Viana Barbosa e Roseane Arcanjo Pinheiro. Narração, produção e edição: Fabiana Viana Barbosa. Orientação: Roseane Arcanjo Pinheiro.